Às vezes é impossível acreditar em muitas coisas que acontecem no nosso país em seu dia a dia. Preste atenção para este vídeo e veja o absurdo que estão querendo transformar a nossa língua. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do Estado. A decisão atendeu a um pedido de grupos ligados ao movimento LGBT que argumentaram que a lei era inconstitucional por invadir a competência do Congresso para legislar sobre diretrizes e bases da educação. A decisão liminar será analisada pelo plenário do Supremo numa sessão virtual marcada para o dia 14 de junho. Bom, Augusto, essa decisão do ministro Flávio Dino vai em linha, do que também já decidiu o ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo, em relação a 2 municípios, um em Minas Gerais, Ibirité, e outro em Goiás, Águas Lindas. Bom, o Brasil tem 15 milhões de analfabetos, oficialmente, ou passa disso. Tem um presidente que é semi-alfabetizado. Aliás, ele não sabe escrever, nunca leu um livro, não assinou o tratado, o último tratado, do Brasil e Portugal, sobre a reforma ortográfica. O Lula assinou. Vê se faz sentido. O ministro Alexandre de Moraes, ontem nós registramos aqui. Ele não sabe a diferença entre mediante e diante. Ele disse, depois de homenageado, que o Supremo e o STF e o TSE agiram mediante a ameaça da extrema-direita desse jeito. Usou 2 vezes essa expressão. Ele completa aquela frase, exige que se acrescente algumas palavras à frase famosa do Ferreira Goulart. A crase não foi feita para humilhar ninguém. Agora não pode ser assassinada por um ministro do Supremo. Ele erra, ele põe a crase errada no nome da obscenidade que ele criou, tal CIED, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Ele não sabe o que é enfrentamento Então vai para a crase. Os deputados, para você encontrar um deputado ou um senador que discurse sem erros graves, você vai ter que procurar muito. É uma figura rara. Os brasileiros, há pouco tempo, eram estimulados a falar errado porque, segundo os intelectuais, os artistas intelectuais, o povo é perfeitamente inteligível quando diz, nós pega os peixes. Eu estava na Veja ainda. Eu registrei na Veja que a pior forma, a mais cruel forma de elitismo é você permitir, autorizar o povo a permanecer ignorante porque é pobre. Então o pobre tem o direito de continuar pobre. O ignorante tem o direito de continuar ignorante, em vez de resgatar essa turma aí que vive na treva. Pois bem, num país assim, onde você não encontra jornalistas, é difícil encontrar jornalistas que juntem bem o sujeito e o predicado, querem criar um segundo tipo de idioma, um dialeto próprio. O que é isso? Eu sugiro que a gente convide alguém que defenda a linguagem neutra a vir aqui e só falar esse dialeto. Porque eles falam todos, isso eles decoraram. Menines, quero saber o resto. Fala a frase inteira. Ninguém sabe, porque eles não sabem português, para aprender uma variação criminosa que eles inventam e que não existe. Agora, o Flávio Dino, estimulando os que acham que o português culto é uma insolência, é uma agressão ao povo
que não pôde estudar. Você tem essa multidão de gente que não completou o curso fundamental, foi ampliada pela pandemia. Os professores defenderam. Meus amigos, é realmente um grande insulto com a nossa língua, com a nossa identidade, com a população de forma geral. Isso que está acontecendo. Como pode um ministro ir lá derrubar uma lei porque uma minoria quer porque quer a implementação de uma nova língua dentro do país? É de um grande absurdo. A gente está falando de um país de que boa parte da população é um povo analfabeto, semi-analfabetos. Mas o que se esperar, né? De um país onde o seu maior representante é uma pessoa que mal consegue escrever. Acho que mal sabe ler, imagine escrever. Realmente é complicado, mas é um absurdo e um insulto para conosco isso que está acontecendo. Começou em um estado, depois passa para outros e assim sucessivamente vai acontecer. E quando você menos perceber, a língua brasileira, no caso o português, simplesmente será erradicado. Eu não sei se você já assistiu, mas eu recomendo o filme 1984, ou que leia o livro 1984. Você vai ver o porquê que a galera que detém o poder cria uma nova língua. E, na minha concepção, o primeiro passo para a destruição de uma nação é destruir a identidade deste país, a identidade das pessoas. E nada é mais representativo, nada é mais identitário do que a nossa língua, a nossa cultura. Então, destruir a língua é o primeiro passo para a destruição de uma nação, porque em seguida é só um efeito dominó. Mas é isso que quem está no poder e quem almeja chegar ao topo do poder, é isso que eles almejam fazer: destruir a língua da nação e deixar o máximo de pessoas analfabetas. Porque assim, se tem controle, pois pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem escrever, pessoas que não têm a capacidade de pensar, raciocinar, discernir alguma coisa, ela vai reivindicar o quê? Então, realmente é complexo. E você que ainda tem um pingo de consciência, lute até o último momento para que não deixem acabar com a nossa identidade. Pois a partir do momento que detiverem o controle de tudo, todos estaremos dentro do mesmo buraco. Vigiai, tempos difíceis estão por vir. Até o próximo vídeo.